depois de Cristo. Motivos históricos e pessoais tornam a ocasião de profundo interesse. A plateia era composta pelos 150 bispos da Igreja Oriental, que participaram do concílio, e pelo próprio rebanho do orador, os cristãos ortodoxos de Constantinopla. Ele, por seus próprios esforços, havia reunido esse rebanho, depois que este fora devastado por mestres hereges. Conquistara a admiração e o afeto de seus membros por sua corajosa defesa da fé, seus ensinamentos lúcidos e seu cuidado paternal com as necessidades espirituais. Contra sua vontade, fora entronizado com a aclamação na mais alta posição eclesiástica da Igreja Oriental e chamado a presidir o sínodo de seus bispos reunidos. Ao se ver incapaz de conduzir as deliberações do concílio em relação a uma questão da mais alta importância, e percebendo que ele próprio e sua posição havia se tornado, por parte de alguns bispos, uma nova causa de dissensão, sentiu-se obrigado a renunciar o seu alto cargo e, por meio deste sacrifício pessoal, empenhar-se em restaurar a paz na Igreja. Suas palavras são dignas da ocasião. Obrigado a abordar os temas que haviam causado dissensão, ele os trata com tato gentil e criterioso, fala com uma grande autocontrole e uma própria defesa, expõe com as mais terna emoção as experiências comuns a ele e ao seu rebanho, apresenta com dignidade e clareza sua última exposição pública da fé e, finalmente, em uma linguagem de requintada beleza, proferida com uma voz trêmula de um homem idoso, despede-se terna de seu rebanho, da sua catedral e do seu trono com todas as suas comoventes associações. Foi uma ocasião cujo patos é insuperável na história. O orador e a plateia ficaram profundamente comovidos, e a emoção se renovou em todos aqueles que deram suas palavras e vivenciaram o cenário em que foram proferidas. O que vocês acham de nossa situação, queridos pastores e companheiros pastores? Cujos pastos são belos, pois trazem boas novas de paz e das coisas boas com as quais vieram. Belos também os nossos olhos, a quem vocês vieram no momento certo. Não para converter uma ovelha desgarrada. Não para converter uma ovelha desgarrada, mas para conversar com um pastor peregrino? O que vocês acham dessa nossa peregrinação? E de seu fruto? Ou melhor, do Espírito que habita em nós, porque somos sempre movidos, e especialmente agora fomos movidos, desejando ter, e talvez não tendo nada de nosso? Vocês mesmos entendem e percebem, e são benevolentes críticos de nossas ações. Ou devemos nós, como aqueles de que se exige prestação de conta quanto ao seu comando militar, governo civil ou administração do tesouro, submeter-lhe publicamente e pessoalmente as contas de nossa administração? Não que nós envergonharemos de ser julgados, pois nós mesmos somos juízes, e ambos com a mesma caridade. Mas a lei é antiga, pois até Paulo comunicou aos apóstolos o seu evangelho, não por ostentação, pois o Espírito está longe de toda ostentação, mas para confirmar o seu sucesso e corrigir as suas falhas, se é que houve alguma em suas palavras ou ações, como ele declara ao escrever sobre si mesmo, visto que até o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, segundo a ordem do Espírito, e governa e divide todas as coisas com sabedoria. E não se admirem de que, enquanto ele prestou contas em particular, e alguns, eu o faço publicamente e a todos, pois a minha necessidade é maior do que a dele, de ser auxiliado pela liberdade de seus cessores, dos meus cessores. Caso se prove que falhei no meu dever, para que eu não corra, ou tenha ocorrido em vão. E o único modo possível de autodefesa é falar na presença de homens que conhecem os fatos. Qual é então a minha defesa? Se for falsa, vocês devem me condenar, mas se for verdadeira, vocês, em nome de quem e na presença de quem falo, devem testemunhar. Pois vocês são a minha defesa, as minhas testemunhas, a minha coroa de alegria. Se eu também puder me vangloriar um pouco usando palavras do apóstolo, este rebanho, quando pequeno e pobre, aparentemente não era nem mesmo um rebanho, mas um vestígio e resquício de um rebanho, sem ordem, pastor ou limites,
sem direito a pasto ou à proteção de um aprisco, vagando pelos montes, cavernas e covas da terra, espalhados e dispersos aqui e ali, conforme cada um encontrasse abrigo ou pasto, ou conseguisse com gratidão garantir a sua própria segurança, assim como aquele rebanho que foi atormentado por leões, dispersos pela tempestade ou espalhado na escuridão. O lamento dos profetas que compararam as desgraças de Israel, entregue aos gentios, sobre as quais também lamentamos, enquanto nossa sorte foi digna de lamentação, pois de fato também fomos expulsos e rejeitados, e espalhados por todos os montes e colinas, por falta de um pastor. E uma terrível tempestade caiu sobre a igreja. As feras temíveis atacaram, as quais, mesmo agora, após a calmaria, não nos poupam, mas, sem se vergonharem, exercem um poder maior do que o tempo permitiria, enquanto uma escuridão sombria, muito mais opressiva do que a nona praga do Egito, a escuridão que podia ser sentida, envolvia e ocultava tudo, de modo de qual mal podíamos nos ver. Falando com mais emoção, confiando naquele que então me abandonou, como em um pai. Abraão nos ignorou, Israel não nos reconheceu, mas tu és o nosso pai, e para ti olhamos. Além de ti, não conhecemos outros, mencionamos o teu nome. Portanto, diz Jeremias, eu intercederei por ti, argumentarei contigo, tornando-nos como no princípio, quando tu não nos dominavas, e tu te esquecestes da tua aliança, tua santa aliança, e tu te esquecestes da tua aliança, e tu esqueceste da tua santa aliança e nos negastes da tua misericórdia. Portanto, nós, os adoradores da Trindade, os suplicantes perfeitos da divindade perfeita, tornando-nos um opróbrio para o teu amado, não ousando rebaixar o nosso nível nenhuma das coisas que estão acima de nós, nem nos levantar de tal maneira contra as línguas ímpias que lutam contra Deus, a ponto de fazer a sua majestade um conservo conosco. Mas, como é que evidente, fomos entregues por causa de nossos outros pecados, porque nossa conduta foi indigna dos teus mandamentos, e andamos segundo nossa própria mente perversa. Que outra razão poderia haver para sermos entregues aos homens mais injustos e perversos de todos os habitantes da terra? Primeiro, Nabucodonosor afligiu Jeremias, possuídos durante a era cristã por uma fúria anticristã, odiando a Cristo simplesmente porque meio dele obtivera a salvação, e tendo trocado os livros sagrados por sacrifícios, aqueles que não são deuses. Ele me devorou, me despedaçou, uma leve escuridão me envolveu, se me permitem, mesmo em meu lamento, manter a linguagem das Escrituras. Se o Senhor não me tivesse ajudado, e o tivesse entregado justamente nas mãos dos ímpios, lançando-os aos persas, pelos quais o meu sangue foi justamente derramado por causa de seus atos profanos, visto que, só nesse caso, a justiça não podia sequer ser longânima. A minha alma teria permanecido em breve na sepultura. O segundo, não mais benevolente, se não fosse ainda mais grave, pois, embora ostentasse o nome de Cristo, era um falso Cristo, e ao mesmo tempo um fardo e uma vergonha para os cristãos. Pois, enquanto obedecê-lo era ímpio, sofrer as suas mãos era inglório, visto que nem sequer parecia estar sendo injustiçados, nem obter com os seus sofrimentos a glória. O título de Marte, visto que a verdade foi pervertida neste caso, pois, embora sofresse como os cristãos, deveriam ser punidos como hereges. Ai de nós! Quão ricos fomos em infortúnios, pois o fogo consumiu as belezas do mundo. O que o gafanhoto deixou, o gafanhoto comeu, e o que o gafanhoto deixou, a lagarta comeu. Depois veio o gafanhoto pintado, e depois o que mais? Não sei, um mal surgindo após o outro. Mas, com que propósito deveria eu dar uma descrição trágica dos males da época e da pena que nos foi imposta, ou se devo chamar assim, da provação e do refinamento que suportamos? De qualquer forma, passamos pelo fogo e pela água e alcançamos um lugar de refrigério pela boa vontade de Deus, nosso Salvador. Para retornar ao meu ponto de partida original, este era o meu campo, quando eu era pequeno e pobre, indigno não só de Deus,
que tem cultivado e cultiva o mundo inteiro com as belas sementes e doutrinas da piedade, mas, aparentemente, até mesmo de qualquer homem pobre e necessitado de poucos recursos. Aliás, não merecia ser chamado de campo, pois não necessitava nem de celeiro nem de eira, e nem mesmo era digno da foice, sem monte, nem feixes ou feixes pequenos e intempestivos, como os que ficam no telhado, que não enchem a mão do ceifeiro, nem inspiram bênção em que passam. Tal era o meu campo, tal a minha colheita, grande de ouvidos apurados e farta aos olhos daquele que contemplava as coisas ocultas, e tornando-se um lavrador exemplar, sua abundância brotando dos vales das almas, bem cultivadas com a palavra. Não reconhecida, porém, em público, e não reunida, mas colhida em fragmentos, como uma espiga colhida na palha, como uvas respingadas na vidima, onde não resta nenhum cacho. Creio que posso acrescentar com muita propriedade que encontrei Israel como uma figueira no deserto e como uma das duas uvas maduras em um cacho verde, perseveradas com uma benção do Senhor, e premissas consagradas, embora ainda pequenas e escassas, que não são capazes de saciar a boca de quem as come. E como, e como um estandarte em uma colina, e como um farol em uma montanha, ou qualquer outra coisa solitária visível a apenas poucos. Tal era sua antiga pobreza e abatimento. Mas visto que Deus, que empobrece e enriquece, que mata e dá a vida, que cria e transforma todas as coisas, que transforma a noite em dia, o inverno em primavera, a tempestade em calmaria, a seca em abundância de chuvas, e muitas vezes, por causa das orações, de um justo, durante perseguido, e exalta os mansos e abate os ímpios por terra, visto que Deus disse a si mesmo: certamente vi a aflição de Israel, e eles não serão mais atormentados com barro e fabricação de tijolos. E quando ele falou, visitou em sua visitação salvou, e conduziu seu povo com a mão poderosa e braço estendido pela mão de Moisés e Arão, seus escolhidos. Qual é o resultado? E que maravilhas foram realizadas? Aquelas que os livros e monumentos contêm. Pois, além de todas as maravilhas ao longo do caminho e daquele poderoso rungido para falar da forma concisa, José entrou no Egito sozinho. E logo depois 600.000 partiram do Egito. O que poderia ser mais maravilhoso do que isso? Que prova maior de generosidade de Deus quando ele deseja prover de homens sem recursos os meios para os assuntos públicos? E a terra prometida é distribuída por meio daquele que era odiado, e aquele que foi vendido desposa nações e se torna uma grande nação, e aquele pequeno rebento se transforma em uma videira exuberante, tão grande que alcança o rio, estende-se até o mar, espalha-se de uma extremidade à outra e esconde as montanhas com as alturas de sua glória, exaltando-se acima dos cedros, assim os cedros de Deus. Seja lá o que consideramos essas montanhas e cedros. Assim, era este rebanho outrora e assim é agora, tão saudável e bem desenvolvido. E se ainda não atingiu a perfeição, está avançando em direção a ela por meio de um crescimento constante. E profetizo que avançará. Isso me foi predito pelo Espírito Santo. Se eu possuo algum instinto profético e discernimento do futuro. E pelo que precedeu, posso ter confiança em reconhecer isso pelo raciocínio, sendo eu um berço da razão. Pois era muito mais improvável que, partindo daquela condição, alcançasse seu desenvolvimento atual, do que, como está agora, atingisse o ápice da renome. Pois desde que começou a ser reunida por aqueles que vivificam os mortos, osso a osso, junta a junta, e lhe foi dado o espírito da vida e de regeneração e sua aridez. Toda a sua ressurreição, eu bem sei, certamente se cumprirá, para que os rebeldes não se exalte e para que aqueles que se agarram em uma sombra ou a um sonho ao acordar, ou a brisa que se dispersa, ou ao rastro de um navio na água que pesem, não pensem que possui alguma coisa. Uiva, aberto, pois o cedro caiu, que eles sejam destruídos pelas desgraças.
alheias e aprendam que os pobres não serão sempre esquecidos e que a divindade não se absterá, como diz Abacuque. Deferir a cabeça dos poderosos em sua fúria, a divindade que foi ferida e a impiedade e impiamente dividida em governantes e governados, a fim de insultar a divindade do mais alto grau, degradando-se o oprimido em uma criatura de igualdade com divindade. Parece-me, de fato, ouvir aquela voz daquele que reúne os quebrantados e acolhe os oprimidos. Alarguem as suas cordas, rompam para a direita e para a esquerda. Finquem suas estacas, não poupem suas cortinas. Eu te entregarei, mas eu te ajudarei. Num pouco de ira te feri, mas com misericórdia eterna te glorificarei. A medida da sua bondade excede a medida da sua disciplina. As coisas antigas foram devidas à nossa maldade, as presentes à adorável Trindade. As primeiras para a nossa purificação, as presentes para a minha glória, que glorificará os que me glorificam. Eu eu provocarei ciúme nos que me provocam ciúmes. Eis que isto está sendo lado comigo, e esta é a lei indissolúvel da retribuição. Mas vocês se cercaram de muros, tábuas e pedras ricamente adornadas, com longos pórticos e galerias, e brilharam e reluziram com ouro, e em parte derramaram com água, em parte acumularam com areia, sem saber que a fé é melhor, sem outro teto a não ser o céu para cobri-la, de que a impiedade que se banha em riquezas, e que 3 pessoas reunidas em nome do Senhor valem mais para Deus do que dezenas de milhares daqueles que negam a divindade. Prefeririam todos os cananeus a Abraão sozinho? Ou seus homens de Sodoma a Ló? Ou aos midianitas a Moisés? Sendo que cada um deles era um peregrino e um estrangeiro? Como se comparam os 300 homens com Gideão, que bravamente beberam água, com os milhares que foram postos em fuga? Ou aos servos de Abraão, que mal os superavam em número, como os muitos reis e os exércitos de dezenas de milhares, que, embora poucos, eles alcançaram e derrotaram? Ou como vocês entendem a passagem de que diz: ainda que os números dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, um renascente será salvo. E ainda, deixei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos de Baal. Não é assim, não é? Deus não se agradou de números. Vocês contam dezenas de milhares. Deus conta aqueles que estão em estado de salvação. Vocês contam o pó que é incontável. Eu conto os vasos da eleição. Pois nada é tão magnífico aos olhos de Deus quanto a doutrina pura e uma alma perfeita em todos os dogmas da verdade. Pois não há nada digno daqueles que fez todas as coisas, daquele que, por quem todas as coisas existem e para quem todas as coisas existem, de modo que possa ser dado ou oferecido a Deus, não meramente a obra ou os meios de qualquer indivíduo, mas mesmo se desejássemos honrá-lo, unido todos os bens e obras de toda a humanidade. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E que casa me edificareis? Ou qual o lugar do meu repouso? Mas visto que o homem necessariamente fica aquém do que é digno, peço-te, como o que mais se aproxima disso? Piedade, a riqueza que é comum a todos e igual a meus olhos, na qual o mais pobre pode, se for nobre de espírito, superar o mais ilustre. Pois esse tipo de glória depende do propósito, não da riqueza. Estas coisas podem ter certeza, eu as acertarei de tuas as mãos. Não pisareis os meus átrios, mas os pés dos mansos os pisarão. Aqueles que me conheceram devidamente e sinceramente a minha palavra unigênita e o Espírito Santo. Até quando herdarás o meu santo monte? Até quando a minha arca estará entre as nações? Agora, por mais um pouco, integra-te ao que pertence aos outros e satisfazes aos teus desejos. Porque assim como tramastes rejeitar-me, também eu vos rejeitarei, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pareceu-me ouvi-lo dizer isso,
vê-lo fazer isso, e além disso, ouvi-lo chamar o seu povo, que antes era pequeno, disperso e miserável, e agora se tornou numeroso, unido e invejável. Passem pelas minhas portas e sejam alargados. Será que vocês precisam estar sempre em dificuldades e habitar em tendas, enquanto aqueles que o afligem se alegram desmedidamente? E os anjos que presidem, pois creio, como João me ensina em seu Apocalipse, que cada igreja tem o seu guardião. Prepare o caminho do meu povo e renovam as pedras do caminho, e removam as pedras do caminho, para que não haja pedra de tropeço ou impedimento para o povo no caminho divino e na entrada. Agora, para os templos feitos por mãos humanas, mas logo depois para Jerusalém celestial e o santo dos santos ali, que eu sei será o fim do sofrimento e da luta para aqueles que trilham bravamente o caminho, entre os quais também vocês são chamados para serem santos. Povo possuído sacerdócio real, porção mais excelente do Senhor, um rio inteiro de uma gota, uma lâmpada celestial de uma faísca, uma árvore de um grão de mostarda, na qual as aves vêm e pousam. Apresentamos-vos isto, queridos pastores, oferecemos, apresentar, apresentamos-vos isto, queridos pastores, oferecemos-vos isto. Com isto, acolhemos os nossos amigos, hóspedes e companheiros de jornada. Não temos nada mais belo ou mais esplêndido para vos oferecer, pois escolhemos a maior de todos os nossos bens, para que vejais que, apesar de sermos estrangeiros, não nos falta nada, pelo contrário, embora pobres, enriquecidos muitos. Se estas coisas são pequenas e indignas de nota, gostaria de saber o que é maior e mais importante. Pois se não for grande coisa de ter estabelecido e fortalecido com doutrinas salutares uma cidade que é o olho do universo, em sua força excepcional por mar e terra, que é, por assim dizer, a ligação entre as margens do Oriente e do Ocidente, na qual os extremos do mundo de todos os lados se encontram, e da qual, como o mercado comum da fé, eles se originam em uma cidade levada aqui e ali pelas correntes turbulentas de tantas línguas. Levará muito tempo até que algo seja considerado grandioso ou digno de estima. Mas se for de fato motivo de louvor, permitam-nos alguma glória por isso, visto que contribuímos em alguma medida para esses resultados de que vocês veem. Levanta os teus olhos ao redor e vê. Tu, crítico das minhas palavras, vê a coroa que foi tecida em troca de mercenários de Efraim e coroa de insolência. Vê a assembléia dos presbíteros, honrado pelos anos pela sabedoria, e a bela ordem dos diáconos, que não estão longe do mesmo espírito, a boa conduta dos leitores, a ânsia do povo pelo ensino, tanto de homens quanto de mulheres, que são igualmente renomados pela virtude. Os homens, sejam filósofos ou gente simples, sendo igualmente sábios nas coisas divinas, sejam governantes ou governados, estando todos neles, neste aspecto, devidamente sob domínio, sejam soldados ou nobres, estudantes ou homens de letras, sendo todos soldados de Deus. Embora em todos os outros aspectos mansos, pronto para lutar pelo Espírito, todos reverenciando a Assembléia Celestial, a qual obtemos entrada não pela mera letra, mas pelo Espírito vivificador, todos sendo de fato homens de razão e adoradores daquele que é verdadeiramente a palavra. As mulheres, se casadas, unidas por um laço divino e não carnal, se solteiras e livres, inteiramente dedicadas a Deus, sejam jovens ou idosos, alguns avançados honrosamente em direção à velhice, outros esforçando-se ansiosamente para permanecerem imortais, sendo renovados pela melhor das esperanças. Aqueles que tecem esta coroa, o que eu digo, não digo segundo o Senhor. Contudo, direi, também dei auxílio. Alguns deles são frutos das minhas palavras, não daquelas que proferimos ao acaso, mas aquelas que amamos, nem daquelas que são meretrícias. Embora a linguagem e os modos da meretriz tenham sido caluniosamente atribuídos a mim, mas daquelas que são gravíssimas. Alguns deles são descendentes e fruto do meu espírito, assim como o espírito pode gerar aqueles que se elevam acima do corpo.
Disso não tenho dúvida de que aqueles que são bondosos entre vós, aliás, todos vós, testemunharão, visto que tem sido o lavrador de todos. A minha única recompensa é a vossa confissão. Pois não temos, nem tivemos outro objetivo. Pois a virtude, para que permaneça a virtude, não tem recompensa, com os olhos fixos apenas naquilo que é bom. Gostariam de que dissesse algo mais ousado? Vêm as línguas do inimigo suavizadas e aqueles que guerreiam contra a divindade, contra mim, tranquilizados? Isso também é resultado do nosso espírito, da nossa prática. Pois não somos indisciplinados no exercício da disciplina, nem lançamos insultos como muitos fazem, que atacam não o argumento, mas o orador, e às vezes se esforçam com suas invectivas para esconder a fragilidade do seu raciocínio. Como se diz que as sépticas lançam tinta à sua frente para escapar de seus perseguidores, ou a si mesma para caçar outros quando não são percebidas. Mas mostramos que nossa guerra é a favor de Cristo, lutando como Cristo e pacífico e manso, que levou sobre si as nossas enfermidades, lutou. Embora pacífico, não prejudicamos a palavra da verdade, cedendo um jota sequer para ganhar uma reputação de razoabilidade, pois não buscamos o bem por meio do mal, e somos pacíficos de caráter legítimo de nossa luta, confinada aos nossos próprios limites e às regras do espírito. Sobre esses pontos, esta é a minha decisão e estabeleço a lei para todos os mordomos de almas e dispensadores da palavra. Não as esperem os outros com aspereza, nem torna-los arrogantes com submissão, mas usar palavras bondosas ao tratar da palavra, e nenhum dos sentidos ultrapassar o limite. Mas talvez vocês estejam ansiando por uma exposição de fé, na medida em que eu for capaz, pois eu mesmo serei santificado pelo esforço da memória, e o povo também se beneficiará, com seu prazer especial em tais discussões, e vocês o reconhecerão plenamente, a menos que sejam objetos de inveja infundada, como rivais na manifestação da verdade, daqueles em que não nos destacamos. Pois assim como nas águas profundas, algumas estão totalmente ocultas nas profundezas, algumas espumam contra qualquer obstrução, hesitam um pouco antes de se romper, como prometem os nossos ouvidos. Alguns de fato se rompem, assim também dentre aqueles que são professores da filosofia divina, deixando de lado os totalmente equivocados. Alguns mantêm sua piedade inteiramente secreta e oculta dentre si mesmo. Outros não estão longe de dores de parto, evitando a impiedade, mas estão expressando sua impiedade, a sua piedade, sejam por cautela e reserva em seus ensinamentos, seja por medo, seja eles próprios, como dizem, são de espírito, mas não convencendo seu povo de sã consciência, como se lhes tivessem sido confiado o governo de suas próprias almas, mas não das almas alheias, enquanto há aqueles que se tornam público seu tesouro, incapaz de se conter e de se dar à luz sua piedade, e não considerando como salvação apenas aquilo que os salva, nem conceder aos outros a abundância de suas bênçãos. Entre esses eu me incluo, e a todos os que ao meu lado ousaram nobremente confessar a verdade. Uma proclamação concisa de nossos ensinamentos, uma inscrição inteligível para todos, é este povo, que adora a Trindade com tanta sinceridade que preferia separar qualquer um dos três dessa vida e separar um deles da divindade, de uma só mente, de igual zelo e unidos uns aos outros. A nós e à Trindade pela unidade da doutrina. Resumindo, brevemente, aquilo que não tem princípio, e é o princípio e está com o princípio, é só um Deus. É um só Deus. Pois a natureza daquilo que não tem princípio não consiste em que não ter princípio ou em não ter sido gerado, pois a natureza de qualquer coisa reside não no que ela não é, mas no que ela é. É a afirmação do que é, não a negação do que não é. E o princípio não é, por ser um princípio, separado daquilo que não tem princípio, pois seu princípio não é a sua natureza. Assim como o ser sem princípio não é a natureza do outro, pois esses são os acompanhamentos da natureza, não a própria natureza.
Aquilo que está como aquilo que não tem princípio, e com o princípio não é nada além do que eles são. Ora, o nome daquilo que não tem princípio é o Pai, e do princípio, o Filho, e daquilo que está com o princípio, o Espírito Santo. E os três têm uma só natureza, Deus. E a união é o Pai, de quem e para quem as ordens das pessoas se desenvolvem, não para ser confundida, para ser possuída, sem distinção de tempo, vontade ou poder. Pois essas coisas, em nosso caso, produzem uma pluralidade de indivíduos, visto que cada um deles é separado tanto de qualquer outra qualidade quanto de qualquer outra posse individual da mesma qualidade. Mas aqueles que têm uma natureza simples e cuja essência é a mesma, o termo um pertence em seu sentido mais elevado. Digamos então adeus a todas as contestações e manipulações da verdade de qualquer lado, não atacando a Trindade em nome da unidade, como os sabelianos, destruindo assim a distinção por uma confusão perversa, nem atacando a unidade em nome da Trindade, como os arianos, derrubando a unicidade por uma distinção ímpia. Pois nosso objetivo não é trocar um mal por outro, mas segurar a conquista do bem. Essas são as artimanhas do maligno, que sempre influencia nossa sorte para o mal. Mas nós, trilhando o caminho real que se encontra entre os dois extremos, que é a sede das virtudes, como dizem as autoridades, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de uma só substância e glória, e quem também o batismo encontra sua perfeição, tanto nominal quanto verdadeiramente. Sabeis que quem foi iniciado, sendo uma negação do ateísmo e uma confissão da divindade. E assim, somos regenerados, reconhecendo a unidade na essência e na adoração indivisível, e a trindade nas hipóstases ou pessoas, termo que alguns preferem. E que aqueles que são contenciosos sobre esses pontos não profiram suas zombarias escandalosas como se não dependêssemos de termos, não de realidades. Pois o que querem dizer vocês que afirmam as três hipóstases implicam três essências com esse termo? Tenho certeza que vocês protestariam veementemente contra aqueles que o fazem, pois vocês ensinam que a essência dos três é uma e a mesma. O que querem dizer vocês que afirmam as três pessoas? Imaginam um único ser composto com três faces, ou de uma forma inteiramente humana? Que ideia absurda! Vocês também responderão em voz alta de quem pensa assim jamais verá a face de Deus, seja ela qual for. Qual o significado das hipóteses, por outro lado, das pessoas para o outro, para que se faça esta pergunta adicional? Que são três que se distinguem não são por natureza, mas por propriedades. Excelente. Como poderiam os homens concordar e harmonizar melhor do que você, mesmo que haja uma diferença entre as sílabas que você usa? Veja como sou conciliador, trazendo você de volta à letra ao sentido, como fazemos com o Antigo e o Novo Testamento. Mas, retomando, falaremos do ingerado, do gerado e do procedente. Se alguém quiser criar nomes, pois não teremos receio de que as concepções corporais se apeguem àqueles que não são encarnados, como pensam os caluniadores da divindade. Pois a criatura deve ser chamada de Deus. E isso é para nós algo grandioso, mas Deus jamais. Do contrário, admitirei que Deus é uma criatura. Se eu me tornar Deus, no sentido estrito do termo. Pois esta é a verdade. Se Deus é Deus, ele não é uma criatura, pois a criatura se equipara a nós, que não somos deuses. E se uma criatura é Deus, não é Deus, pois teve um princípio no tempo. E houve um tempo em que aquele que teve um princípio não existia, e aquilo cuja condição anterior era a não existência, não tem ser no sentido estrito do termo. E como pode aquilo que, estritamente falando, não tem ser? Ser Deus? Nenhum dos três, portanto, é criatura. Nem pior ainda veio à existência por minha causa. Pois, nesse caso, não só seria criatura, como também inferior a nós em honra. Pois, se eu existo para a glória de Deus, e ele existe por minha causa,
Como a tenaz para a coraça, a serra para a porta, eu sou superior a ele em casualidade? Pois, em qualquer grau em que Deus seja superior às criaturas, no mesmo grau ele, que veio à existência por minha causa, é inferior a mim, que existo por causa de Deus. Além disso, os moabitas e amonitas não devem sequer ser admitidos na igreja de Deus, conforme Deuteronômio. Refiro-me àqueles argumentos sofísticos e maliciosos que indagam curiosamente sobre a geração e a inexprimível procissão de Deus, e que se colocam precipitamente contra a divindade, como se fosse necessário que as coisas que estão além da capacidade da linguagem de expressar fossem acessíveis somente a eles, ou então não existissem por não as terem compreendido. Nós, porém, seguindo as sagradas escrituras, e removendo do caminho dos cegos os obstáculos nelas contidos, nós apegamos à salvação, ousando tudo e qualquer coisa, em vez de nos agarrarmos contra Deus. Quanto às evidências, deixaremos isto para outros, visto que já foram apresentados por muitos, inclusive por nós, mesmo com bastante cuidado. E, de fato, seria muito vergonhoso para mim, neste momento, reunir provas para aquilo que sempre foi acreditado. Pois não é a melhor ordem das coisas ensinar primeiro e depois aprender, mesmo em assuntos pequenos e sem importância, e muito menos naqueles que são divinos e de tão grande relevância. Tão pouco é apropriado, nesta ocasião, explicar, desvendar as dificuldades das Escrituras, tarefas que exigem uma consideração mais completa e cuidadosa do que os nossos propósitos atual a permite. Em suma, este é o nosso ensinamento. Apresentei-me a estes detalhes sem a intenção de conter com os adversários, pois já debati essas questões com eles diversas vezes, ainda que imperfeitamente, mas sim para que eu pudesse demonstrar a vocês a natureza do meu ensinamento, para que vocês visem se não participo da defesa da sua própria causa, se não me coloco do mesmo lado contra os mesmos inimigos que vocês. Meus amigos, vocês já ouviram a defesa da minha presença aqui. Se ela merecer louvor, graças a Deus e a vocês que me chamaram. Se ficou aquém das suas expectativas, dou graças até por isso, pois estou certo de que não fui totalmente censurável e confio que vocês também reconhecem isso. Será que obtivemos algum benefício, conforme descrito em Coríntios 2, com este povo? Será que levamos em consideração os nossos próprios interesses, como vejo ser o caso na maioria das vezes? Será que causamos algum desgosto à igreja? Talvez tenhamos questionado os outros que acreditavam ter obtido julgamento contra nós por omissão, mas de forma alguma, até onde sei a vocês, não tomei nenhum não tomei nenhum boi vosso, diz o grande Samuel em sua contenda contra Israel, a respeito do rei, nem propiciação alguma por vossas almas. O Senhor é testemunha entre vós. Nem isso, nem aquilo, prosseguido mais longamente, para que eu não possa enumerar cada detalhe, mas mantive o sacerdócio puro e imaculado. E se amei o poder, ou a altura de um trono, ou pisar nos tribunais do rei, que eu jamais possua qualquer distinção, ou se a alcançar que eu seja dele expulso. O que quero dizer então? Não sou virtuoso sem recompensa? Pois não alcançarei um grau tão elevado de virtude? Conceda-me a recompensa pelos meus trabalhos. Que recompensa? Não aquela que alguns propensos a qualquer suspeita suporiam, mas aquelas que buscam com segurança. Dê-me um descanso dos meus longos trabalhos, honre-me meu serviço no exterior. Elejam outro em meu lugar, aquele que esteja sendo ansiosamente procurado em vosso nome. Alguém de mãos limpas, alguém que não seja inábil na fala, alguém que seja capaz de vos satisfazer em todos os aspectos, compartilhar convosco os cuidados eclesiásticos, pois este é especialmente um momento para tal. Mas vede, eu vos imploro, a condição deste corpo tão debilitado pelo tempo, pela doença, pelo trabalho. Que necessidade tem de um velho tímido e sem virilidade,
que está, por assim dizer, morrendo dia após dia, não só no corpo, mas também nas faculdades mentais, que tem dificuldades em entrar nesses detalhes perante vós? Não desobedeças à voz do teu mestre, pois, na verdade, nunca a desobedeceste. Estou cansado de ser acusado da minha gentileza, estou cansado de ser atacado em palavra e inveja por inimigos e pelos nossos próprios. Alguns visam o meu peito e são menos bem-sucedidos nos seus esforços, pois um inimigo declarado pode ser evitado. Outros armam ciladas pelas minhas costas e causam maior dor, pois o golpe inesperado é mais fatal. Se eu já fui piloto, fui um dos mais hábeis. O mar estava agitado à nossa volta, fervilhando em torno do navio, e houve considerável alvoroço entre os passageiros, que estavam sempre a discutir por uma coisa e outra, e a gritar uns contra os outros e contra as ondas. Que luta eu tive, sentado ao leme, a combater tanto o mar como os passageiros, para trazer o navio em segurança para a terra, através desta dupla tempestade? Se tivesse me apoiado em todos os sentidos, dificilmente teria conseguido me manter em segurança. E se tivesse se oposto a mim, como teria sido possível evitar o naufrágio? O que mais precisa ser dito? Mas como posso suportar esta guerra santa? Pois já se disse que houve uma guerra santa, assim como uma guerra persa. Como poderia unir e juntar os ocupantes hostis das dioceses, os pastores hostis e o povo dividido e oposto a eles? Como se pôr abismos causados por terremotos entre lugares vizinhos e contíguos? Ou como, em doenças pestilentas, acontece com os servos e membros da família? Quando a enfermidade ataca sucessivamente um após o outro, e além disso, os próprios cantos do globo são afetados pelo espírito de facção, de modo que o Oriente e o Ocidente estão dispostos em lados opostos e destinados a serem separados tanto em opinião quanto em posição. Até quando os partidos serão meus e seus, os antigos e os novos, os mais racionais e os mais espirituais, os mais nobres e os mais ignóbeis, os mais e os menos numerosos? Tenho vergonha da minha velhice quando, depois de ter sido salvo por Cristo, sou chamado pelo nome de outros. Não suporto suas corridas de cavalos e teatros, essa fúria por rivalidade em gastos e espírito partidário. Nós nos desprendemos e nos atrelamos ao outro lado, relinchamos uns contra os outros, quase batemos no ar como eles e lançamos poeira para o céu, como aqueles que estão exaltados, e sobre outra máscara satisfazemos nossa própria rivalidade e nos tornamos árbitros malignos de emulação e juízes insensatos dos assuntos. Hoje compartilhamos os mesmos tronos e opiniões. Se nossos líderes nos conduzem assim, amanhã somos igualmente hostis em oposição e opinião, se o vento soprar na direção contrária. Em meio às variações de amizade e ódio, nossos nomes também variam. E o que é mais terrível, não nos envergonhamos de apresentar doutrinas contrárias à mesma plateia. Nem somos constantes nos mesmos objetivos, tornando-os diferentes em diferentes momentos por nossa contenda. São como o fluxo e refluxo de um estreito. Assim como quando uma criança brinca no meio da praça do mercado, seria vergonhoso e impróprio para nós abandonarmos nossos afazeres domésticos e nos juntarmos a elas, pois brinquedos infantis não são apropriados para a velhice. Da mesma forma, quando os outros estão discutindo, mesmo que eu esteja mais bem informado do que a maioria, não poderia me permitir ser um deles em vez de, como agora, desfrutar da liberdade da obscuridade. Pois, além de tudo isso, sinto que, na maioria dos pontos, não concordo com a maioria e não suporto seguir o mesmo caminho. Por mais precipitado e estúpido que possa parecer, esse é o meu sentimento. O que é agradável aos outros me causa dor, e me alegro com o que é doloroso para os outros. Para que eu não me surpreendesse se fosse preso como um homem desagradável e considerando pela maioria como alguém fora de si, como se dizer ter sido o caso de um dos filósofos gregos, cuja moderação o expôs
a causa de loucura? Porque ria de tudo, já que via que os objetos da busca ávida da maioria eram ridículos, ou mesmo se considerado embriagado com vinho novo, como foram nos últimos dias dos discípulos de Cristo, porque falavam em línguas, visto que os homens não sabiam que era o poder do Espírito Santo, e não uma perturbação da mente. Agora, considere as acusações que nos são feitas. Dizem que o Senhor governou a igreja por tanto tempo, favorecido pelo curso do tempo e pela influência do soberano, um fator importantíssimo. Que mudanças podemos observar? Quantos homens no passado nos trataram como ultraje? Que sofrimento deixamos de suportar? Maus tratos, ameaças, exílios, saques, confiscos? A queima dos sacerdotes no mar? A profanação de templos com o sangue de santos? Até que, em vez de templos, se tornam ossuários? O massacre público de bispos idosos? Ou melhor, de patriarcas? A negação de acesso a todos os lugares somente aos piedosos? De fato, qualquer tipo de sofrimento que se possa mencionar? E por qual desses sofrimentos retribuímos aos malfeitores? Pois a roda da fortuna nos deu o poder de tratar com justiça aquele que nos tratam mal. E nossos perseguidores deveriam ter aprendido uma lição. Além de tudo isso, falando apenas de nossas experiências sem mencionar as suas, não fomos perseguidos, maltratados, expulsos de igrejas, casas e, mais terrível de tudo, até mesmo dos desertos. Não tivemos de suportar um povo enfurecido, governadores insolentes e de respeito dos imperadores e de seus decretos? Qual foi o resultado? Nos tornando mais fortes, os nossos perseguidores fugiram. Foi exatamente isso que aconteceu. O poder de retribuir-lhe pareceu-me uma vingança suficientemente contra aqueles que nos prejudicaram. Esses homens pensavam diferente, pois são extremamente rigorosos e justos na retribuição, e, consequentemente, exigem o que a situação permite. Que governador, dizem eles, foi multado? Que povo foi castigado? Que líderes populares foram incitados? Que temor de nós mesmos conseguimos inspirar para o futuro? Talvez sejamos repreendidos como já fomos antes, pela requinte da nossa mesa, pelo esplendor das nossas vestes, pelos oficiais que nos precedem, pela nossa arrogância para com aqueles que nos encontram. Eu não sabia que deveríamos rivalizar com os cônsules, os governadores, os generais mais ilustres, e não têm oportunidade de esbanjar os seus rendimentos. Porque o nosso estômago deveria ansiar pelos usufruto dos bens dos pobres e gastar as suas necessidades em supérfluos e vomitar sobre os altares. Eu não sabia que deveríamos cavalgar em cavalos esplêndidos e andar em carruagens magníficas e ser precedidos por uma procissão e rodeados de aplausos. E que todos nos abrissem um caminho como se fossem animais selvagens, e que se abrisse uma passagem para que a nossa aproximação pudesse ser vista ao longe. Se esses sofrimentos foram suportados, agora já passaram. Perdoe-me por este erro. Escolha um outro que agrade a maioria e dei-me ao meu merecimento a minha vida no campo e o meu Deus, a quem somente posso agradar e agradarei com a minha vida simples. É doloroso ser privado de discursos e conferências, de reuniões públicas e de aplausos, como os que agora dão asas aos meus pensamentos, e de parentes, amigos e honras, e da beleza e da grandeza da cidade, e do seu brilho que deslumbra aqueles que olham para a superfície sem investigar a natureza interior das coisas. Não, mas não tão dolorosos quanto ser alvo de clamores e difamado em meio de distúrbios e agitações públicas, que ajustam as suas velas ao sabor da brisa popular. Pois eles não procuram sacerdotes, mas oradores, não administradores de almas, mas tesoureiros de dinheiro, não ofertantes puros de sacrifício, mas poderosos patronos. Direi uma palavra em sua defesa, assim os treinamos, fazendo-nos tudo para todos, se para salvar ou destruir tudo, não sei. O que dizeis? Estão persuadidos, foram convencidos pelas minhas palavras? Ou devo usar termos mais fortes para convencê-los? Sim, pela própria Trindade,
a quem vós e eu adoramos, pela nossa esperança comum e pela unidade deste povo, concede-me este favor. Dispensai-me com as vossas orações, que esta seja a proclamação da minha luta. Dai-me ao meu certificado de aposentadoria, como os soberanos fazem aos seus soldados, e se quiserem, como um testemunho favorável, para que eu possa desfrutar de sua honra, se não, como quiserem, isto não fará diferença para mim, até que Deus veja qual é realmente a minha situação. Que sucessor elegeremos então? Deus proverá para si mesmo um pastor para o ofício, assim como outrora promoveu um cordeiro para o holocausto. Faço apenas este pedido adicional, que seja alguém que seja objeto de inveja, não de piedade. Não sou alguém que cede tudo a todos, mas sim alguém que, em certos pontos, oferece resistência em prol do que é melhor. Pois, embora uma seja mais agradável, aquela é mais proveitosa. Preparem, pois, suas despedidas. Agora despeço-me de vocês. Adeus, minha Anastácia, cujo nome exala piedade, pois levantasse para nós a doutrina que eu desprezava. Adeus, cenário de uma nossa vitória comum, a moderna Siló, onde o tabernáculo foi erguido pela primeira vez após ter sido carregado em suas peregrinações por 40 anos no deserto. Adeus também grandioso e renomado templo, nossa nova herança, cuja grandeza agora se deve à palavra, que outrora foste um Jebus, e agora foste transformada para nós em Jerusalém. Adeus todos outros Adeus todos vocês outros, inferiores apenas a este em beleza, espalhados pelas várias partes da cidade, como tantos zelos, unido com um ou seu próprio bairro, que foram preenchidos por adoradores, cuja existência havíamos perdido a esperança. Não por minha causa e minha fraqueza, mas pela graça que estava comigo. Adeus, apóstolos, nobres moradores desta cidade, meus mestres na luta. Se não tenho celebrado muitas festas convosco, talvez seja por causa de Satanás, que eu, como São Paulo, que era um de vós, carregue o meu corpo para o meu próprio proveito, e que é uma causa de eu agora vos deixar. Adeus, meu trono invejado e perigoso de altura. Adeus à Assembleia de Sumos Sacerdotes, honrada pela dignidade e idade de seus sacerdotes, e todos vós, ministros de Deus, ao redor da mesa sagrada, aproximando-vos do Deus que se aproxima de vós. Adeus, coro de nazireus, harmonia do saltério, vigílias noturnas, virgens veneráveis, matronas decorosas, reuniões de viúvas e órfãos. E vós, olhos dos pobres, voltados para Deus e para mim. Adeus, moradas hospitaleiras e amadas por Cristo, auxílio da minha enfermidade. Adeus, amante dos meus discursos em voz, afã e aglomeração, voz lápis visíveis e invisíveis. E tu, balaustrada pressionada por aqueles que se lançam à frente para ouvir a palavra. Adeus, imperadores, palácios, ministros e casa do imperador. Sejam fiéis ou não a ele, não sei, mas em sua maioria infiéis a Deus. Batam palmas, gritem bem alto, exaltem vosso orador aos céus. Esta língua pestilenta e tagarela cessou de falar convosco, embora não cesse completamente de falar, pois lutará com a mão e a tinta. Mas por ora cessamos de falar. Adeus, poderosa cidade que ama Cristo, testemunharei a verdade, ainda que vosso zelo não seja segundo o conhecimento. Nossa separação nos torna mais benevolente. Aproxima-se da verdade, converta-se nessa hora tardia. Honrem a Deus mais do que costumam fazer. Não é vergonhoso mudar, enquanto é fatal apegar-se ao mal. Adeus, Oriente e Ocidente, porque é por quem é contra quem tive que lutar. Adeus, Oriente e Ocidente, por quem é contra quem tive que lutar. Ele é testemunha de que vos dará paz, se apenas alguns imitarem minha retirada. Pois aqueles que renunciam aos seus tronos, não perderão também a Deus, mas terão um assento nas alturas, que é muito mais exaltado e seguro. Por fim,
E, acima de tudo, clamarei a Deus, anjos guardiões desta igreja, da minha presença e peregrinação, pois nossos assuntos estão nas mãos de Deus. A Deus, ó Trindade, minha mediação e minha glória. Que o Senhor seja preservado por aqueles que estão aqui e preserve-os, meu povo, pois eles são meus, mesmo que meu lugar seja outro. E que eu aprenda que o Senhor é sempre exaltado e glorificado em palavras e ações. Meus filhos, guardem, eu lhe peço, aquilo que lhe foi confiado. Lembra-te dos meus apredejamentos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.